Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Vamos então para a segunda parte agora desse tema, eletricidade. E nós vamos falar sobre a geração de eletricidade, né? Ou seja, gerando eletricidade. Então, inicialmente a gente tem aqui uma imagem aérea, tá? De uma hidrelétrica na região do Tocantins. Essa foi uma das últimas hidrelétricas construídas no Brasil e é considerada uma das mais eficientes, tá? A eletricidade, então, estática, não tem a capacidade de mover máquinas e gerar luz, sendo incapaz de ser utilizada para atender às necessidades dos seres humanos. Por isso, a eletricidade precisa ser gerada, certo? Quando ele falou de eletricidade estática, ele quis se referir àquilo que a gente comentou no primeiro vídeo, né? Aquele negocinho lá de mexer do papel colar na caneta, tá? Então, isso não gera, não tem força suficiente. Então, a gente precisa gerar a eletricidade, né? A maior parte da energia elétrica que chega às casas brasileiras vem das usinas hidrelétricas, que é justamente isso que aparece aqui, ó, na imagem. Assim que ela é produzida nas usinas, a energia elétrica, então, ela é transportada por grandes distâncias através de uma corrente elétrica por meio de fios até chegar, então, às instalações elétricas nas nossas residências. Então, dentro das residências, os fios distribuem a energia elétrica em vários pontos, né? Como os interruptores e como a questão das tomadas. Por isso que a gente consegue ligar os equipamentos nas tomadas, né? E por isso que a gente consegue ligar e apagar a luz, né? Ligar e apagar a luz, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é um esqueminha trazendo o quê? Simplificando, né, a produção e distribuição de energia elétrica no Brasil, como que funciona. Então, olha lá, o esquema simplificando a produção e distribuição de energia no Brasil. Assim que a energia é produzida, então, ó, na usina, ela tem alta tensão. Para que não seja distribuída com muita carga, ela passa pelas subestações, mas chega com uma tensão alta às cidades. Por isso, ainda há os transformadores, né, nos postes para regular a tensão da energia disponibilizada aí para as residências e para o comércio, tá? Então, como que funciona? Eu tenho aqui o reservatório de água, eu gero energia através dessa queda ou desse volume de água, tá? Os geradores giram as turbinas, esse giro leva aqui para a subestação da geração e ela então vai aqui, ó, né, vai para a região da subestação elevadora. Então ele ergue a tensão para a gente poder passar isto pelas torres que a gente visualiza em viagens. Aí chega na subestação rebaixadora, a gente diminui a tensão para que a gente possa colocar nos postes, nas redes aqui da cidade, e aí do poste ligar para nossa casa. E daí na nossa casa a gente ter o uso de tudo isso. Então, a energia que a gente utiliza, ela não é gerada na nossa cidade, ela normalmente é gerada em outro local, tá? Então isso é importante. No decorrer, então, aí tivemos esse texto, ó, por que sentimos choque? A resposta é a seguinte: quando ligamos um eletrodoméstico na tomada, uma corrente elétrica começa a passar por seus fios. É ela que fornece a energia necessária para o aparelho funcionar. A corrente elétrica é constituída por elétrons minúsculos, né, minúsculas partículas com cargas elétricas que se movimentam formando um fluxo. Algo que, se você visse, acharia parecido com uma corrente de água, né? Só que é feita de elétrons, tá? Então, isso que a gente tem que entender. Olha lá. Os elétrons, no entanto, não se movimentam livremente em qualquer material. Eles só fazem isso dentro dos que têm a capacidade de receber e transmitir energia elétrica. Os materiais com essa características, como os metais, são chamados de bons condutores de eletricidade. Mas o curioso é que nós, seres humanos, tais como os metais, também podemos receber e transmitir eletricidade. E é por isso que levamos choque. Vejamos, quando tocamos em algum fio desencapado ou em uma tomada, a corrente elétrica que passa por ali, se conseguir atravessar a nossa pele, irá seguir livremente pelo nosso corpo. Tudo
porque ele possui água e sais, e por esta razão é um bom condutor de eletricidade. Como a corrente elétrica e a circulação de cargas, é preciso que essas cargas possam entrar e sair pelo corpo. Por isso, se estivermos descalços, sentiremos choque porque a corrente passará por nós, do fio ao pé. Quando também teremos uma sensação de alguma parte do nosso corpo, né, estiver em contato com alguma material ou superfície condutora, como é a mão numa parede, por exemplo. Tudo bem? Por outro lado, se estivermos usando um chinelo, como sola de borracha, e não houver contato entre os corpos e o material, né, o outro material, não levaremos choque. A razão é simples. A borracha é um material isolante, isto é, ela não é um bom condutor, então, de eletricidade. Então, por isso que a gente leva choque, porque, ó, tudo vai passar pelo nosso corpo e vai sair ali pelo chão. Então, o esquema mostra o percurso que a corrente elétrica pode fazer ao passar pelo nosso corpo. Por isso que é importante, né, estar de chinelo para evitar choques, né? Então, não permite, né, que a eletricidade chegue ao solo e seja descarregada. É bom saber disso para evitar acidentes. E vale saber que os impulsos que o cérebro manda para controlar os nossos músculos são também correntes elétricas que circulam pelos neurônios. Assim, quando a gente leva um choque, os músculos confundem a corrente elétrica trazida por ele com os comandos do cérebro. Resultado: nossos músculos se contraem fortemente. Então, anote: nunca encoste em fios, né, descapados, nem mexa em objetos condutores de eletricidade sem conferir se a chave geradora de toda a energia da casa está desligada. Então, olha essa imagem que a gente tem que tomar cuidado, ó. Não toque em fios desencapados, não abra ou insira outros objetos em aparelhos elétricos que estejam ligados na fonte de energia e não coloque várias tomadas em uma mesma fonte de energia. Olha lá, usar isso aqui, ó, né? Vai sobrecarregar. Outra recomendação importante é não soltar pipas próximo a fios de alta tensão. Seguir esses alertas pode evitar graves acidentes com choques elétricos, tá? Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado porque com eletricidade a gente não se brinca, né? Pessoal, aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!